E vamos para a conversa que todos estão esperando, transmitida pela NetShowme e ao vivo aqui, por favor, Léo, Igor, Daniel. Super feliz, né? Parabéns. A gente teve uma conversa agora na semana passada e muita risada logo no começo, né? E a gente tentou abordar os temas, mas tem muita coisa, né? Tem muita história, é muito legal. Queria que vocês começassem falando um pouquinho como é que vocês se tornaram empreendedores, como é que foi o trajeto profissional individual de vocês até se conhecer. Começar? Eu não sei se é um momento, né, que eu me tornei empreendedor, não, mas lembrando agora, o Davi, na verdade, foi meu colega na escola e a gente estudou engenharia junto e a gente brincava que queria ir abrir uma empresa. Mas isso, na verdade, nessa época era meio que uma brincadeira de dar turma dele. Mas aí, em 2003, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos e aí eu vi. E, na verdade, eu acho que no final a gente brincava que abrir empresa, mas a gente queria vir para São Paulo trabalhar no banco de investimento. Essa que era a verdade, né? Fazendo engenharia lá em Minas e tal. Então a ideia era essa. Mas aí eu fui para os Estados Unidos em 2003 e aí eu conheci um cara que tinha trabalhado no PayPal lá. E aquela experiência para mim como um todo, eu estudei na universidade lá, foi muito boa, toda ela. Mas o fato de ser conhecido do PayPal, aquilo ali, eu acho que me deu um tique ali. Porque o PayPal juntava duas coisas que eu gostava muito, que era tecnologia e serviços financeiros, né? Pelo menos eu tinha aquela ideia. Puta, eu quero trabalhar no banco de investimento, o cara mexe com tecnologia e serviço financeiro. Então, acho que eu gostei daquilo. Eu falei, quando eu voltei para BH, eu falei com o Daniel, nós vamos abrir esse negócio, tem que fazer, vamos fazer. Aí ele na hora falou, não, vamos fazer. Então, conta aí, Daniel, como é que você... Igual o Léo falou, assim, acho que não teve um momento A gente não nasceu empreendedor, acho que isso, a gente já família em alguns casos, assim, mas a gente, na verdade, isso é verdade, a gente foi treinado, né, para ser um engenheiro da Vale do Rio Doce ou da Petrobras. Então, e é isso mesmo. Na época lá que a gente fez engenharia de controle e automação no federal, então, na de Minas. E o currículo inteiro era aquilo. Você vai ser, na verdade, você tinha uma carreira acadêmica que você poderia seguir nas universidades, porque geralmente isso, inclusive, é super incentivado, né? Ou trabalhar na Vale do Rio Doce ou Petrobras. Esse é o sonho de todo mundo lá, na maioria dos casos, lá na universidade. E isso é até interessante que ilustra um pouquinho do desincentivo que a gente tem, geralmente, para esse caminho que é o caminho do empreendedorismo, de inovação e tudo mais. Então, o caminho era Vale ou Petrobras, parte dos nossos colegas, a grande maioria, na verdade, nem assim foram para prestar serviço, hoje são concursos públicos, são engenheiros brilhantes, né, que a gente, Brasil, investiu na carreira deles para se tornar engenheiro, resolver problemas do país, alguns tem alguns espalhados pelo Brasil, talvez fazendo até trabalho burocrático. Claro que o governo ganha alguma coisa com pessoas brilhantes soltando lá, mas não tem sentido geral. Então, acho que foi um pouco disso, talvez disso veio alguma coisa do tipo, cara, o que está acontecendo nos Estados Unidos, a experiência do Daniel lá, a gente começou a ver essa história de startup, começou a acompanhar. Teve dois casos super importantes que a gente acompanhou lá de perto. O primeiro foi a TakeNet. Alguém conhece a história da TakeNet? Não, então, assim, foi um dos primeiros cases lá atrás de inovação que deu certo. Foi o pessoal que fazia na época de engenharia elétrica, na mesma universidade. Eles começaram a fazer ringtones para celulares. Eles tinham um estúdio, eles gravavam as coisas. Fazer aquele ringtone, você digitava aqui um código para chegar ao ringtone e tal.
E fizeram um negócio, depois viraram uma plataforma de distribuição de mobile, e foi super famoso, aliás, não famoso, mas a gente conheceu esse pessoal na federal. E tinha um queijo de escapé aqui também, que saiu da universidade, então acho que isso despertou um pouco, a gente acompanhou. E meio que foi uma aventura mesmo, cara, tinha tentado aqui na universidade, queria fazer algo diferente na coisa tradicional. Temos muito a perder? Acho que um pouco muito a perder. E aí começamos a fazer um negócio. Tá legal que a plataforma tecnológica do Moita, ela começou como um projeto final de curso do Léo. Enquanto os projetos, a engenharia, o último semestre era um projeto aplicado. Então, eu estava trabalhando na época na CENIG, fazendo um modelo lá de inteligência artificial. A grande maioria dos nossos colegas estão fazendo um projeto na empresa de criança e tudo mais. O Léo resolveu fazer um projeto, não, o projeto vai ser um Moita. E começou fazendo por aí. A minha vida e o empreendedorismo veio um pouco diferente. Na verdade, o que acontece é o seguinte: eu comecei cedo. Eu acho que minha primeira atividade empreendedora foi quando eu resolvi vender tatuagem de verão. Eu tinha 12 anos de idade, eu morava do lado de uma academia. E quando você tem 12 anos de idade, você não pode fazer muitas coisas, né? Então minha mãe só deixava eu dar a volta no quarteirão, não podia atravessar a rua. Então, atrás da minha casa tinha uma banca de revista que vendia uma cartela com 10 tatuagens de verão por R$10. Aí eu dava a volta, comprava, estava dentro do meu limite que eu podia, eu ia lá, comprava a tatuagem de verão, e do lado da minha casa tinha uma academia de ginástica. E eu ficava aquele menino de 12 anos lá, parado do lado do balcão. Sabe aquele balcão da recepção da academia? E todo mundo fala, eu estou conversando piada. Então eu ficava ali do lado. E eu tinha um mostruário de tatuagem. Aí o cara chegava alguém lá e falava, você quer fazer uma tatuagem? E eu tinha um valor agregado que eu aplicava. Então era só isso. Então eu acho que aí que foi a minha primeira experiência empreendedora. E os meninos, como a experiência deles já foi com o móvel, eles contaram como é que foi. Você quer que eu já conte como é que eu conheci esses caras? Na verdade foi engraçado, porque eu montei um negócio e depois desse negócio de tatuagem de verão, eu comecei aí eu já estava um pouco mais velho, já estava mais ou menos com 14 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai e trabalhei com ele até os 16, e com 16 anos eu fui emancipado para tocar algumas lojas de roupa. Eu montei a minha primeira loja de roupa. Meu pai tinha loja de roupa, eu achava que trabalhar era ter loja de roupa. E aí eu fui lá. E aí eu fui começar a trabalhar com ele nesse negócio. E foi um negócio meio esquisito, porque eu entrei com 16 anos, montei essa com 16 anos e fui até os 25, quando eu resolvi vender, junto com minha família, a participação que eles tinham lá nesse negócio. E das 3 lojinhas, das 4 lojinhas que a gente tinha lá, a minha mais a do meu pai, quando a gente vendeu já era 16 lojas, tinha 10 fábricas, tinha um punhado de coisa, tinha até uma empresa de software e uma serraderia no meio desse rolo. E é engraçado que o Gabriel estava comigo lá quando ele tinha 14 anos. 14? De software. Mas você trabalhava no software para a outra. E aí, o que acontece é o seguinte: depois que eu vendi esse negócio, foi para mim, num dado momento da vida, eu acordei numa decepção. Eu cheguei à conclusão que aquele negócio não tinha nada a ver comigo. Eu estava tocando o negócio do meu pai, e que eu achava ruim demais. Então eu comecei eu saí desse negócio, nós conseguimos fazer uma venda lá, e eu comecei a procurar um negócio que fosse efetivamente legal para mim. E na sequência eu comecei a fazer um curso no IBMEC. No mesmo dia fui chamado por um cara para trabalhar com ele na Telelink celular. Aí trabalhei 2 anos e meio lá. Depois saí da Telelink e fui trabalhar na Claro, trabalhei 1 ano. E esse mesmo cara
me chamou e falou o seguinte: olha, tem uma puta oportunidade aqui, tem uma empresa com uns meninos malucos lá de Belo Horizonte, os caras estão começando, estão fazendo um negócio que parece que vai ser legal, eu acho que vale a pena você vir aqui ver, porque já está na hora de você entender de novo. Esse negócio de ser executivo está fora. A gente estava na incubadora tem uma associação lá com a Federal e com outras instituições lá em Minas. Os dois estavam lá. E aí quando eu conheci os caras, eu falei, aqui, esse negócio é legal demais, os caras eu achei sensacionais. Tem que entrar nesse negócio. E aí foi a minha entrada nessa negócio. A gente faz o Berrinho Tech e tudo isso que a gente está fazendo é muito de empreendedor para empreendedor, né? Quantos empreendedores tem aqui? E é tão bacana ver, a gente comentou agora no começo, né? Vocês caíram no empreendedorismo na faculdade, mas eventualmente, né, aconteceu de fazer uma empresa e hoje, obviamente, vista no mercado, uma empresa de sucesso. A gente tem o fundador do Buscapé, que também é mais aqui, e é bem bacana ver essa interação, né, e esse compartilhamento que vocês estão fazendo. Dentro desse até só para te falar um negócio, a gente chegou a discutir entre a gente se a gente divulgava ou não esse negócio. E aí? E a história foi até... Não, mas na verdade foi assim, a gente podia deixar fazer uma divulgação que os nossos sócios, né, o antigo sócio e o novo, o cara que comprou o MOI, os dois eram de capital aberto, eles deveriam comunicar. Mas a gente poderia deixar a comunicação deles e eles assim, E a gente falou, pô, será que a gente faz algum barulho com esse negócio ou a gente não faz nada? E a decisão foi meio que assim, eu acho que a gente pode até meio que dar uma balançada nesse ecossistema, gerar Exato, claro. Então... Assim, você vai ter uma inspiração pra gente. Isso. Desculpa. Acho que está todo mundo escutando igual aqui. Então, obrigado. Então, eu acho que assim, então a gente resolveu comunicar meio que para dar um empurrão nisso também. Tem um momento bem importante. A minha pergunta para vocês, pode ser um de vocês respondendo, a gente olha muito este momento de sucesso agora, né? Que é o momento de saída. Mas eu queria que vocês definissem o que é sucesso, o que sentiu sucesso quando vocês estavam montando a empresa e o que pareceu também fracasso, porque eu acho que tem muito esse contexto de cultura que a gente está falando, que fracasso faz parte desse processo, né? Então, conta um pouco pra gente, tanto momentos, né? Obviamente agora esse sucesso é fácil de definir, tem um ponto, né, que você coloca, mas conta um pouco esse momento de sucesso, ou outros momentos de sucesso e outros momentos de fracasso dentro da trajetória de empreendedores. Acho que assim, é muito difícil, né? Definir o que é sucesso, muito filosofar. Mas assim, a gente, pelo menos entre a gente fala muito da história da escada lá, que assim, a gente não vê a história de você ter os patamares, assim, como, não, atingimos, sei lá, montando uma empresa, é um sucesso, vendendo uma empresa, é um sucesso. Acho que isso é um jeito bem perigoso de levar a vida, de ter que ficar colocando coisas, atingindo, porque você vai chegar lá e aí, e o próximo, o que você faz? A gente já não vou dar mais para você. Então, assim, a gente sempre se preocupou muito com o caminho, assim, com o caminhar. Quer dizer, tá legal o processo, quer dizer, a gente está nos realizando, entre aspas, né, com o processo, de construir empresa, de batalhar no dia a dia, de colocar energia. Essa é um pouco da história. Se sim, então estamos no caminho certo e vamos dar para frente. Né? Se não, acho que já é um problema. Essa caminhada é uma caminhada super árdua, né? Então, se você setar um objetivo lá em cima e também só se contentar e só viver no momento em que você atingiu esse objetivo, acho que ninguém aguenta um negócio
bem perigoso, assim. Então, acho que tem uma coisa muito pessoal, assim, né? Se eu falar para a empresa, tem algumas coisas pessoais, acho que cada um tem um pouco de quando sentiu que, o negócio foi legal, tá dando certo e tal. Eu estava conversando com os dois lá esses dias, e eu acho que no meu caso foi uma coisa assim, acho que igual eu falo, a gente começou a empresa, e daí, assim, com o sonho, não tinha um propósito, igual a gente fala, né? Não tinha, queremos resolver o problema de pagamento no Brasil. A gente começou a empresa. Assim. Então, em determinado momento a gente até viu assim, cara, temos uma empresa. Tem um funcionário aqui, estamos com um número de cliente legal, estamos fazendo um negócio, beleza, temos uma empresa, mas e aí? Então, já acabamos descobrindo no meio do caminho mesmo. Assim. Então aí sim a gente veio com uma história de entender o propósito do Moip, né? Então isso foi muito legal para a empresa inteira. Para mim foi muito importante. Então, em muitos momentos foi quando a gente percebeu que a gente estava ajudando muitos empreendedores como o Marcos. Isso foi o ponto de, cara, atingimos o primeiro, cara, deu certo, assim, deu sucesso. Vemos os caras crescerem. Então, assim, a gente viu muitos clientes muito pequenos que realmente era um problema essa história de fazer pagamento no Brasil. Ninguém conseguia fazer isso, era muito difícil. A gente viu que, cara, tinha um negócio pequeno crescendo, empreendedores ali, e a gente estava ajudando isso. Então, um momento marcante, assim, sempre foi marcante para mim visitar escritórios de clientes nossos. Começaram com a gente lá atrás. Então, quando eu, sei lá, fui no escritório do Vanelo 7, do Cabrito lá, quando eles saíram do escritório do Cristiano, que me chamaram falando e tal, pô, o negócio deu certo, deu super certo, então, recebeu vários e vários investimentos, estou vendo aquele negócio acontecer, então a gente, de certa forma, participou disso, entendeu? Então, isso vale para, sei lá, 7 ciclos, BH, MBA, várias startups, inclusive. E casos mesmo de negócios muito pequenos que a gente, às vezes, não são sexy, não tem nada, ninguém conhece, mas assim, é o cara lá que montou a lojinha dele, está lá vendendo alguma coisa todo mês, depois a gente começa a vender um pouco legal, consegue crescer, e isso é ajudar. Então, assim, em tempo de sucesso, acho que é um pouco disso, assim, cada um é pessoal. Agora fracasso, sei lá, ajuda aí. Vocês viram como é que é a cara? Isso sim é sócio, né? Eu fico aqui com a parte de sucesso, você fica com a parte do eu acho que assim, essa parte do sucesso, do sucesso, eu só queria acrescentar uma coisa, se é que eu posso falar do sucesso. Tem uma coisa que é legal, que é o seguinte: a minha esposa que está ali, ela chegou para mim e falou assim: nossa, vendeu esse negócio, agora a vida vai ficar mais tranquila, né? Essa fase vai ser mais fácil, né? Aí eu falei assim: não sei, não vai ser não, porque eu não sei trabalhar de outro jeito. Vai continuar sendo porradaria o tempo todo, pra cima, não foi? Agora eu tenho chefe, então, e aí assim, então assim, eu acho que esse negócio que o Daniel falou, eu acho que é perfeito, e isso bem o que a gente pensa, é um negócio que você tem que, e a gente adora trabalhar, então essa intensidade, essa estrutura toda é o jeito que a gente faz as coisas. Então se falar o seguinte, diminui um pouco, não sei o quê, não vai querer, não é assim. E esse ritmo eu acho que é muito gostoso, é isso que nos motiva e a gente vai continuar sendo desse jeito. E sobre o fracasso, eu acho que assim, ao invés de falar de fracasso, eu vou falar de uma das maiores dificuldades que a gente teve, que foi uma dificuldade que foi, e assim, quem é empreendedor que levantou a mão aí sabe que esse negócio não é fácil, né? Vai ter um punhado de problema o tempo todo. E ao invés de falar o maior ou o mais enrolado, vou te falar talvez o primeiro. E esse é legal, que foi marcante. Bastante. A gente abriu, tipo assim, vamos supor, a gente abriu o Moip como um projeto piloto, um beta controlado. Eu lembro muito bem disso, o Daniel sempre fala, não é um beta controlado. Porra, suave, beta controlado. E aí, tipo assim, a gente abriu numa terça, na quinta-feira a gente tomou uma fraude. Primeiro a gente teve a venda, que era um sucesso. A venda, puta merda, era do cacete.
Vou tentar me controlar. E beleza, fez a venda, tá super feliz, a gente via o comprador, via o vendedor, olha, um chamava o outro, olha aqui o negócio acontecendo. A gente conhecia todo mundo, vocês lembram disso? Todos os vendedores, todos os compradores, era uma alegria. E aí o que acontece? Aí, tipo, a gente abriu na terça e na quinta a gente tomou uma fraude. E essa fraude foi assim, um negócio que a gente falou, nossa, agora lascou. Será que foi fraude mesmo? Porque como é que foi fraude? Como é que a gente deixou passar? A gente ficou naquela agonia, aquele negócio lá dentro. E o que acontece é o seguinte, era uma fraude de 5 mil reais. Gente, a gente conhece um cara que sempre fala um negócio que é muito, muito filosófico, é o seguinte, para quem não tem nada, metade eu dou. E a gente estava exatamente nessa hora. E nessa hora a gente tomou 5 pau de fraude, e a gente ficou louco, falando assim, pronto. Comprometeu toda a capacidade de investimento da empresa. Não, é porque nessa época eu tinha entrado em final de 2007, 2008. Em 2008 a gente não tinha dinheiro. O Igor, na verdade a gente começou a empresa com 10 mil reais e o Igor entrou no final de 2007 e colocou 60 mil reais na empresa. Que era um ano de vida da empresa. Que era realmente 5 mil reais por mês que a gente tinha. Era essa a conta que a gente tinha feito. Então realmente era o orçamento inteiro. Num dado momento a gente olhou aquele negócio e falou assim, gente, agora o que a gente faz? Mas assim, e foi do tamanho certo, machucou, todo mundo ficou mal, mas a gente aprendeu que aquilo era uma coisa que a gente tinha que investir, era uma coisa que a gente tinha que tomar cuidado. E a gente foi lá e consertou e tal. E aí o que acontece? Dali pra frente aconteceram diversos outros problemas, tá? Pô, nós temos até que hora. Eu estou preocupado porque eu saio de férias na segunda, eu vou ficar aqui até falar só dos problemas. Então, o que eu acho que é interessante? A empresa vai crescendo e cada hora vai aparecer um problema desse do tamanho do que você aguenta, do tamanho que a empresa está. Então a gente teve diversos, mas eu acho que esse é um caso bastante emblemático. Não, só para completar, né, que a gente... Semana passada, né, a gente estava conversando, a gente estava, putz, será que a gente conta a nossa história mesmo? A gente vai desestimular o pessoal? Acho que não vai dar certo isso, né? Porque assim, cara, é muito difícil, né? É muito difícil no final. E é resiliência. Mas eu estava conversando com o Milton, tá ali, essa semana, ele é um empreendedor também, estava me contando as dificuldades dele e tal, porque realmente é muito difícil. E aí, num contexto que é legal, e no final... Acho que é o Paul Graham, né? O Michael Davis, entendeu? Desculpa, velho. É tipo falar do Cruzeiro, do PagSeguro, né? Não dá pra falar. Mas aí é o concorrente da Davis, cara. Então, mas foi legal que ele escreveu assim. Porque nós comentamos entre nós mesmos o seguinte, cara, se a gente soubesse que a gente ia passar, muito possivelmente a gente não queria começar como é. A gente chegou a essa conclusão entre a gente. E aí a gente falou, puta, será que a gente fala isso para as pessoas e tal? Mas aí ele fala nesse texto que é o seguinte, cara, o empreendedor, na verdade ele começa sem saber, porque se ele soubesse ele ia ser meio doido. E você vai aprendendo com o tempo, você vai tomando muita porrada, você vai crescendo com pessoa, as porradas vão doer cada vez menos, vai criando resistência. E foi legal de falar isso. Então, parece que que eu acho que faz parte mesmo. Então, eu fiquei mais confortável de falar que a gente não teria começado, não é porque eu acho que a gente foi crescendo à medida que a gente foi apanhando, né? Mas tem um negócio que é o seguinte, com certeza existem negócios mais fáceis. Isso eu não tenho a menor dúvida. O da tatuagem, por exemplo, é fácil. A gente sempre fala, de vez em quando o negócio aperta, a gente fala assim, por que a gente não resolveu vender laranja? É mais fácil. E aí eu já falo assim, por que não suco? Não, laranja. Não queria. Agora, um ponto que eu queria só, Leandro, depois eu podia falar do seu framework do empreendedor, que eu acho que é super legal. Tá bom. Deixa eu só tentar contextualizar um pouquinho. A gente traz vocês, acho que uma das maiores contribuições que vocês fazem é vindo aqui compartilhar mesmo. Isso é incrível. A gente sabe que empreendedor é o bicho mais... a gente é empreendedor, então a gente fala da gente mesmo, né?
mais desconfiado, mais não está nem aí para as teorias. Que mineiro. Então, empreendedor escuta empreendedor, né? Empreendedor admira quem ele vê a capacidade dele ser e ele poderia estar ali. Então, acho que conversa de um empreendedor para outro, ele é incrível nesse momento e é um momento em que todo mundo mais escuta. A gente quer entender e saber, né? As suas dificuldades podem ser as minhas. A gente queria entrar um pouquinho nesse mérito e começando com as empresas, então, estão na fase inicial. Como é que foi esse processo para vocês? Como que foi começar a montar a equipe? Como foi logo depois de vocês mudaram para São Paulo? Como foi esse começo? Podia falar para a gente? Quer falar aí? Bom. Você falando no início. No nosso caso, acho que é um pouco atípico, né? Acho que hoje, na época que a gente pegou o investimento, foi final de 2008, início de 2009. Na verdade, o Igor, até a história é um pouco curiosa. Tinha muito poucos fundos de investimento no Brasil na época. E aí, a gente tinha um fundo em BH, que era a Contrapar, e a gente estava muito próximo de fechar com eles. E aí, no final veio a crise, acho que eles tinham um comprometimento de dinheiro que acabou não vindo, e eles acabaram desistindo do negócio. Fala com o pessoal. Acho que voltou. Eles brincam que até hoje eles não acreditam que perderam o deal, né? Mas aí foi a questão realmente da crise. E aí, a gente acabou fechando, né, com os nossos investidores no final de 2008, outros investidores, a Internet Artex. Só que o nosso primeiro round, único durante muito tempo, não foi um valor muito expressivo. Então a gente tinha muito pouco dinheiro, na verdade, quando a gente mudou para São Paulo, né? Então a nossa história, eu acho que se a gente fosse fazer de novo, certamente a gente faria um pouco diferente. A gente teria se preocupado com a questão do cap table, por exemplo, com preocupações que a gente não tinha nem conhecia na época. Para quem não sabe, são as participações que os fundadores começam e vão ficando depois de cada round, né? Isso já tem muita coisa, tem muita teoria nos Estados Unidos de 40, 50 anos de venture capital lá fora, que existem umas boas práticas de se fazer isso. E aí, como isso não foi muito bem pensado, na verdade criou hoje olhando para trás, a gente vê que criou um desincentivo para que a gente fosse atrás de novos rounds de investimento, porque a gente possivelmente ficaria com uma participação muito pequena depois daquele primeiro. Então como a gente pegou muito pouco dinheiro e ficou pequeno, isso gerou esse desbalanço na nossa história. Então a gente acabou, na verdade a gente foi crescendo muito pelo fluxo de caixa da própria empresa. Então a gente foi dando aqueles passos pequenos e sempre trazendo gente sempre muito apertado, muito sem dinheiro, e sempre com o que a gente conseguia fazer dentro de casa mesmo. Acho que a gente fez o caso do scrap da uma empresa de pagamento. Isso foi muito dolorido para a gente, para os clientes, inclusive. E chega em determinado momento, acho que os funcionários, acho que no início, acho que é aquela história bem de produto, né? Então a gente tinha ideia já tinha uma cabeça de tecnologia e tal. Então o início da empresa foi bem isso, assim, a gente saiu de BH, uma operação em São Paulo. Nós três, só na época tinha mais um funcionário, que na verdade era a gente passou um tempo no Rio, ficou 3 meses no Rio, contratou um funcionário lá. A princípio a operação ia ser lá, porque um dos sócios que investiu na gente, os 2 sócios eram ex-Braspag, né, o André e o Ponce, e eles trabalhavam na época, a Braspag, a operação deles era lá e a gente ficar próximo. Mas acabou que a gente decidiu vir para São Paulo logo. Tinha um funcionário, né? Então, nisso, contratou um cara no Rio que veio com a gente. E aí o início foi, cara, trabalho, produto, muito trabalho mesmo, né? Então, assim, aquela história da ansiedade na todo empreendedor, cara, eu tenho horas disponíveis do meu dia, eu estou trabalhando porque isso chega mais próximo, né? E a parte de distribuição mesmo, primeiros clientes, como foi esse processo? Primeiros clientes lá no piloto lá atrás, foi a gente mandou na internet, no AdWords lá, começou a chegar uma outra, porque assim,
comprar o serviço de uma empresa de pagamento, para cuidar do seu dinheiro. E, na verdade, tinha um site, o site era bem bonito na época, mas atrás, né, estava o nosso preço operando a empresa, assim, então, operando mesmo, eu digo, fazendo análise de transação de cartão de crédito, eu fazia, o Léo fazia atender o cliente, o outro fazia escrever no blog para o marketing ali. A Sabrina, que era a menina do marketing, na verdade era o Igor. Então, é que foi até complementar a história, né? Que a gente tinha um quadro, isso lá em BH, um quadro branco lá com alguns nomes, né? Porque assim, o cara atende, você está no atendimento lá, beleza, o cara quer falar com fulano, área tal, área de risco, não sei o que, aí você trocava o nome, né? Então, pegava o nome do quadro, e o nome, por coincidência, eram de mais umas combinações de nomes de jogadores do Atlético na época. Então tinha alguns nomes lá, Renan, não sei das quantas. Não dava para usar o Ronaldinho Gaúcho, né? O Galo deu uma melhorada, acho que nos últimos anos, então, mas os nomes na época também desconhecidos. Mas era isso, então foi muito, a gente fez tudo, a gente criou tudo desde o início, com o Bootstrap, mas agora que a gente recebeu o investimento, a gente conseguiu montar um time, mais um time mínimo, assim, para montar um atendimento, o pessoal de tecnologia para dar um suporte, 2 ou 3 caras comerciais. Acho que é como todo startup começa mesmo, muito trabalho, foco total no produto, né, para poder atingir o famoso market fit, a gente nem sabia, não tinha muita literatura ainda, mas assim, teria ajudado muito, a gente errou muito tempo de produto, fez muita coisa desnecessária, então assim, o que realmente foi útil para o Mori foi 10% do trabalho que a gente ficou 2 anos lá programando, assim. Então o conceito de Lean, assim, que a gente não usou, a gente foi o contrário do conceito de Lean lá atrás, e pagamos até hoje por isso, porque esses 90% das features que estão lá, às vezes são utilizadas até hoje e dão muito trabalho de manutenção, né? Então, essa a gente poderia ter feito um lucro ali. Mas foi isso, é muito trabalho, produto. E para trazer o time, é bem aquela história. A gente trouxe a paixão, a conversa com a gente. Não era sexy trabalhar em startup na época, não tinha nada disso. Então, pessoas normais que trabalham no mercado, a gente tinha que convencer a trabalhar numa empresa que era só a gente e só isso. Né? Então, é muito mesmo no evento, né? Você vende a sua empresa para a pessoa. Né? Legal. Teve algum momento diferente para vocês do momento arrasa? Agora, acho que vai. O momento da virada, o Mori, que vocês sentiram, falaram, agora vai dar para... Agora a gente é uma empresa, agora a gente está grande. Foi no momento da captação? Que momento foi? Para vocês foi no mesmo momento ou cada um teve seu momento particular? A gente até conversou sobre isso há pouco tempo. Na verdade, assim, os momentos são diferentes. Mas o que a gente chegou à conclusão é que não teve um momento, tiveram um conjunto de momentos. E tudo passa um pouco pelo que o Daniel tinha falado, dessa história de ver o cliente crescendo. Quando você via, por exemplo, o Enjoei é um caso super clássico, né, que é um cliente nosso. Ele começou como um blog. E aí fez de uma forma, lá atrás, fez de forma super tosca um botão pagar. Que era até um botão que a gente tinha feito para doação, que ele usava aquele mesmo negócio para efetivar os pagamentos, aí fazer tudo na mão, esse pagamento foi daquele, né, fazer a conciliação na mão, e aí distribuir, mas não tinha volume, e a outra tocando. Então o negócio foi crescendo. Então quando você vê esses caras dando um salto, e você fala, poxa, eu participei de todo esse processo, isso é um super ahá. Aí a gente vê, por exemplo, a gente participando de processos para ter a Natura como cliente. O pessoal estava aqui até há pouco. Então, de repente, você chega e fala assim, poxa, os caras escolheram a gente. Você fala, cacete, alguma coisa também tem. Quando você chega para trabalhar, passa um cara, te cumprimenta, você não faz ideia de quem seja. Aí você fala assim, pô, eu vou contratar esse cara. Então você fala assim, a empresa cresceu. Então, foram algumas coisas, que a gente até mudou o processo de integração da empresa para que a gente conhecesse todo mundo de novo. Porque num dado momento ele se escapou da nossa mão e voltou. Não, um cara que eu nunca vi, pô. Aí volta tudo de novo.
E para mim, quando a gente foi jogar Natura foi um marco, né, pra gente. Nós participamos muito ativamente do processo de venda mesmo, então, estava nós três lá tentando convencer o pessoal da Natura a fechar com a gente. Então, na hora que a gente conseguiu isso, acho que a gente sentiu assim, um certo... Puta, acho que o negócio tá dando certo. Mas eu me lembro de um caso, eu sempre tenho isso na cabeça, que foi um milestone, para mim, muito relevante. Eu acho que talvez tem pessoas aí que vão se identificar. Porque no ano passado a gente faturou mais, o Moip faturou mais que 50 milhões de reais. Então, assim, para mim isso não tem importância tão grande quanto um mês, acho que em 2010 ou 2011, a gente faturou 250 mil reais, não esqueço disso. Eu olhava aqui, cara, 250 mil reais. Que coisa, muito dinheiro. Assim, eu imaginava como é que, cara, a gente tem uma empresa que faturou 250 mil reais. Então, aqui para mim, eu lembro disso para mim foi uma coisa... Engraçado, porque nessa época, só para contextualizar, de 2009 para 2010, a gente cresceu um pouquinho, a gente cresceu 41 vezes nesse ano. Então, esse negócio... É porque a base era pequena, pô, mas... Olha, não me pode. Deixa eu aqui. Como diria o Daniel, mais fácil ganhar o Cruzeiro. Mas o que acontece é o seguinte, nesse processo, pra gente teve um negócio que foi... E esse tal 250 foi tipo assim, num dia era 50, no outro era 250. Pra caralho. Né? Então você foi um puta salto rápido. Vocês comentaram bem de breve nessa pré-abertura que vocês estão falando coisas que, se vocês fizessem de novo, vocês fariam diferente. Teve dois pontos. Não fazer uma filosofia. Eu vou fazer 3 coisas. Não faça serviços financeiros. Era uma primeira coisa que você ia fazer. Uma segunda coisa que o Léo trouxe é a questão de pegar investimento e garantir que você tem um cap table bem limpo para você poder pegar vários rounds. E também a Janela comentou um pouco nessa questão de ser você criar uma empresa lean no código desde o começo. O que eu queria fazer nesta sessão é vocês aproveitarem um pouco para, já que a gente não tem que refazer a trajetória de vocês, contar os segredos desses pontos em que, se vocês refizessem, por exemplo, o cap table, por exemplo, a forma de vocês separarem na parte de código, ou fazer laranja, algumas coisas nessa linha. E também eu queria que vocês reforçassem coisas que eu tenho certeza que hoje vocês estão em multidão, né, que você olha 250 mil, 50 milhões, eu tenho certeza que teve coisas que foram muito relevantes e que vocês continuam repetindo e levam para frente. Então, tenta cristalizar um pouco tanto o que vocês fariam diferente e o que vocês repetiriam de novo. Deixa eu só falar um negócio desse negócio de não fazer pagamento, feedback. É porque, bom, aqui depois a gente volta a falar outras coisas. Mas assim, uma coisa que a gente fez muito bem, na verdade, deixa eu contar então um pouco o que a gente acertou bem na história do Moip, porque isso foi que a gente não sabia, a gente acertou sem querer, mas que a gente olha para trás foi bem bacana. A gente estava lá em 2010, eu acho, e a gente estava lá concorrendo com a ideia era ser o PayPal do Brasil. Então, já tinha o PagSeguro, acho que já tinha o pagamento digital, e a gente estava lá, esse pessoal tem um bolso muito fundo, são marcas importantes, o PayPal está vindo aí, está ficando difícil. E aí a gente queria ser o PayPal, então a gente tinha um relacionamento tanto com quem vendia na internet, quanto com quem comprava na internet. Então, o vendedor criava uma conta no Moip, então ele tinha que entrar no moip.com.br, criar uma conta, e o comprador também precisava criar uma conta no Moip para fazer o pagamento. Então ele tinha que entrar no moip.com.br, fazer um cadastro, para depois ir no site fazer a compra. Ou no processo da compra no site. Então, a gente viu aquilo, e aí a gente
eu e o Igor, a gente fez uma visita na Abril, a gente estava negociando para entrar na Abril, a gente quase conseguiu, até. Conseguiu? Só que acho que não cresceu muito. E aí a gente estava lá e eles pediram um produto que era um pouco diferente do que a gente estava oferecendo. Eles falaram, cara, a gente queria ter a gente queria esse negócio que estão oferecendo, aceitar Visa, Master, boleto, débito e tal, mas a gente não queria que o cara entrasse no móvel para fazer compra. Por que ele já está na Abril, eu te mando os dados dele e deixa o cara fazer a compra aqui dentro do meu site. Põe um código aqui, dentro do meu site, ele já faz a compra toda. Não quero preocupar com segurança, você cuida disso para mim, e aí a gente fecha com vocês. Aí a gente, putz, cara, isso é legal essa ideia, a gente desenhou um pedaço de papel de pão lá um negócio, e falou, cara, eu acho que pode funcionar. A gente cria um widget, na verdade a gente começou fazendo um tal do widget, depois que a gente veio com o conceito do checkout transparente e tal, e naquele instante a gente não sabia muito bem disso, mas a gente estava abrindo mão 100% de ter um relacionamento com os compradores. Então a gente falou, cara, a partir de agora o Moip só vai olhar para o vendedor. E isso, com certeza, foi a decisão mais acertada que a gente fez em termos de estratégia. Olhando para trás, a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo, que era inteligente estrategicamente, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que o PagSeguro, mas não com a profundidade que a gente entende hoje. Ele falou que a gente discutiu bastante sobre isso, mas hoje a gente vê que realmente foi muito acertado. Porque o que a gente via, não via na época? Que o PagSeguro e o PayPal, eles já tinham milhões e milhões de contas de compradores. Então, para eles fazerem algo parecido com o nosso, eles teriam que abrir mão de um ativo muito importante que eles já tinham, que valia muito dinheiro. Então, cara, foi um nó estratégico que a gente deu neles, sem querer, que a gente, cara, isso é muito difícil deles fazerem isso. Até hoje, depois de 5, 6 anos, até hoje eles têm esse receio de perder os compradores. Então, eles continuam, eles têm uma limitação muito grande de fazer produtos. Então, a gente consegue ganhar deles de produto porque a gente foca só no vendedor. Então, essa foi uma decisão que a gente olha para trás e isso foi determinante para a gente conseguir crescer e levar o mar para onde a gente chegou. Acho que pegando o gancho, acho que uma das coisas que a gente acabou no meio do caminho descobrindo isso é a importância da estratégia. Acho que vale saltar isso aqui. Até no início, a história de beleza é muito relacionada ao produto, beleza. Achamos um produto que, independente de concorrente e tal, o mercado em crescimento, que, beleza, funcionava, a gente ia crescer, estava lá, atender esse mercado de pagamento e tudo mais. Só que em determinado momento, essas viradas estratégicas, no caso, que o Léo falou, dessa história de abandonar o two-sided market e focar só no merchant, no vendedor e prestar serviço para ele, é o tipo de decisão que você fala, cara, a decisão foi meio ao acaso, mas depois a gente começou a ver a importância disso. Eu acho que isso a gente continua fazendo muito e é ter uma estratégia bem clara. Assim. Então, definir uma estratégia que seja defensável, né? Então, isso acho que é a coisa mais importante que tem. Traga um diferencial, até isso leva lá na frente, por que do exit, por que da saída, por que tem gente querendo comprar a empresa, porque, cara, você tem uma série de barreiras em torno do imóvel. O cara fala, cara, não consigo montar esse negócio no Brasil. Barreira regulatória, barreira de risco, essa porrada que eu falei de fraude, a gente toma todo dia, o tempo todo. Até o Neto está aí, né, que agora a gente não sabe disso. E quando a gente está falando aqui, está com fraude o tempo todo, e a gente tem um modelo de risco de 8 anos lá, que a gente sabe o que acontece, a operação utilizada, isso tudo é barreira. Mas essa barreira que ela falou, que são esses nós estratégicos, isso é super importante. Então, isso a gente fala muito, assim, então beleza, vamos falar não. Falamos não para consumidores, em determinado momento a gente falou não para clientes grandes, então a gente viu que começou a sentir que a gente poderia atender clientes grandes com produto móvel. Eu digo clientes grandes e-commerce e tudo mais. Então, cara, dá para atender, a gente tem clientes grandes na base, a Ipiranga, até pouco rodava com a gente uma enterprise, uma corporação que rodava lá. A gente começou a ver, cara, faz sentido a gente manter isso. No futuro a gente viu que os grandes players vão começar a olhar para esses e-commerce também. Então, a Cielo, os bancos, vão olhar. Então, cara, onde a gente tem mais fit, onde a gente pode tentar melhorar, são pequenos negócios, então vamos falar não para grandes negócios. A gente vai ter uma empresa inteira para atender o pequeno negócio e as plataformas que conversam com pequenos negócios. Então, esse exercício de falar não sempre, isso é estratégia. Né? A Ipiranga chamando, o Igor falou um exemplo fácil, assim, em determinado momento a gente tinha esse cliente muito grande, que não tinha a ver com o nosso perfil, chamando o Moip para uma RFP, estou aqui, quero utilizar custo, já cresci demais, tem muito volume, estou chamando todos os players do mercado, e aí Moip, você vai entrar na RFP para baixar o custo? A gente falou, não vamos entrar. A gente abriu mão, sei lá, na época de desenvolvimento de algumas dezenas de milhões de reais de transações, para falar, cara, esse
seguir a nossa estratégia. Entendeu? Então, isso assim, a gente estudou isso, depois a gente foi acabar, a gente não sabia, foi acabar de estudar isso depois em gosta, no curso que a gente fez, que é uma coisa que os americanos falam muito, né? No Brasil a gente tende a falar sim para tudo. Né? Então, no início da startup é até legal falar sim para tudo, em casa, você achar o marketing, mas depois você achou, vai falar não, assim, não, vamos seguir naquela linha. Claro que revendo sempre, mas assim, foi um ponto que a gente acabou acertando. Só para complementar o negócio da estratégia que o Daniel falou, com relação à fintech, né? Eu até brinco com os meninos, se você faz quando algum concorrente nosso ou tal, faz um movimento tipo de abaixar preço, a gente senta lá em 10 minutos, a gente abaixa o preço do móvel, não tem dificuldade nenhuma. Então, se você está competindo com alguém que o seu concorrente consegue te copiar em 10 minutos, cara, não parece uma estratégia boa. Então, sempre quando a gente criou um sistema, então eu já penso assim, cara, para o cara criar um sistema desse, você vai precisar de uns 10, 15, 20 milhões de reais talvez. Pô, a gente tem 8 anos que a gente está fazendo gestão de risco. A gente já perdeu milhões e milhões de reais, então você já soma mais um pouco. Agora tem a regulamentação do Banco Central. Você investiu milhões e milhões de reais nesse negócio de Banco Central. Na hora que você assusta, cara, para alguém fazer um negócio desse é muito caro. Então o negócio realmente tem uma barreira muito grande. E essa é a grande vantagem do fintech. Né? Você consegue criar umas barreiras que depois ficam muito difíceis de alguém adentrar e você consegue ter sustentabilidade no modelo. Agora, uma coisa que é legal foi o seguinte, a gente tomou uma decisão, essa decisão estratégica nossa, a primeira decisão estratégica importante que a gente tomou, talvez não tenha sido tão pensado, mas foi uma decisão acertada, foi que o nosso foco seria produto. Nosso foco seria ter o melhor produto, todo o dinheirinho que sobrava no mês a gente voltava para o produto. E isso, no final das contas, se você for pensar, a gente até sem ser essa outra segunda para trás, a gente tinha como sócio o Beto Cipiro. E a gente teve uma conversa com ele uma vez, o Beto Cipiro. Não é? Esse cara, ele tem outros caras que costumam andar com ele, que é o Jorge Paulo Lima e o Marcelo Tex. E eles investiram num fundo, que é a Arpex, que investiu na gente. E aí, uma vez, a gente estava conversando com eles e perguntando por que eles investiram na gente. A gente não tinha entendido ainda. E aí, o que ele falou foi o seguinte, que o grande negócio é que eles investem em empresas que têm condição de ser as líderes do mercado. Legal? Obrigado. E aí, por que vocês investem? Qual que é e o que te faz imaginar que a gente pode ser líder de mercado? Não, porque o cara ser líder do mercado, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter o melhor produto. Então, se você sempre tiver essa preocupação, esse é o negócio de vocês. Vocês começaram o negócio construindo pelo produto, porque é muito difícil ser o maior sem ter o melhor produto. Então, você começa por isso e depois as coisas acontecem. Para falar um pouquinho dos erros, que a gente falou de alguns, mas hoje, quando a gente olha para o ecossistema startup, da forma como está hoje, da informação que tem, acesso a vocês, por exemplo, né, que a gente tem hoje, né, que a gente não tinha, tem muito conselho hoje. Então, acho que grande parte dos erros que a gente cometeu, só de ter lido ou aprendido um pouco mais sobre essas questões, a gente teria evitado. Então, acho que hoje tem muita coisa que dá para aprender antes de errar já. Tem muita boa prática, acho que principalmente nos Estados Unidos, que, cara, os caras estão aí há 50 anos fazendo isso e vale a pena ler os livros. Aí, perguntar, é isso aí, perguntar. Até você falando que eu estou lembrando de alguns pontos importantes, a gente já discutiu isso antes também. Que entra aquela história de todo mundo no início está preocupado com o produto, como eu falo, mas chega um ponto, muito claro, que você conseguiu fazer um produto que funcione, você tem cliente rodando e você tem mercado grande. Então, a gente errou muito nessa parte, a gente chegou nesse ponto, a gente tinha um produto funcionado, a gente tinha um mercado, o e-commerce cresceu 5% ao ano durante o ano, a gente viu que o negócio ia acontecer, estava fazendo sentido. A gente tinha o nosso time lá, beleza, acertamos o produto. Agora a gente não preparou a empresa para a escala. Então, esse foi uma dor que a gente sentiu e a gente se prejudicou muito. A gente perdeu alguns anos de operação do Moira porque a gente não fez o movimento de
Na hora que você entendeu que o produto faz sentido, era a hora de falar, cara, beleza, não temos dinheiro, vamos chamar a Beli aqui, ela ajuda lá. Vamos chamar alguém de fora, vamos estruturar essa empresa para escala, quer dizer, vamos montar a operação, vamos trazer gente já, de certa forma, não ficar simplesmente contratando analistas para que a gente toque as coisas, mas já contratar uma pessoa, né, que, ou high potential, ou que pudesse trazer do mercado para cá, pode estruturar a operação, a estrutura isso. A gente não fez isso, a gente, mesmo depois de ter achado o market fit, a gente continuou operando a empresa do scratch ali. Então, assim, só depois eu vou complementar isso. Então, esse é um ponto muito importante. Assim, a hora de chamar, cara, preciso de um CEO aqui. Tudo bem que pra gente operando, a gente acabou aprendendo tudo. A gente aprendeu como operar a empresa, aprendeu a fazer tudo e isso, hoje até isso é valioso pra gente, mas isso custou muito caro para a empresa, custou muito caro para os clientes, porque durante muito tempo a empresa escala, você tinha 1000 clientes, daqui a pouco você tem 50 mil com a mesma estrutura, só multiplicando o número de pessoas, assim, mas não tem nada muito pronto para isso. Então, esse tempo é o tempo que eu acho que a gente perdeu no Moip. Se a gente tivesse mercados maduros, a gente não tinha o direito de perder esse tempo. Então, assim, o mercado americano você não tem chance de errar igual que chegou. Ele tem outro que atropela ali, 2 anos você perdeu para outro. Aqui no Brasil ainda tem um processo muito lento, assim, acho que agora está acelerando, a gente vê as startups novas, muito preocupados com isso, faz muito sentido. Então, isso acho que esse é um ponto, né? Você tinha falado de distribuição também. O Moip vendia, igual eu falando, o produto vendia o Moip. Assim, então a gente também perdeu muito tempo de ter um momento para cá, beleza, o produto vende mais caro, vamos criar aqui uma estratégia comercial decente, como a gente potencializa isso para poder ter uma custo mais alta ainda. Também é algo que os americanos, de certa forma, nas mesmas nisso, elas têm uma preocupação muito grande com isso, e a gente também demorou para estruturar. Assim. Então, a dor do bootstrap, assim, a gente teria feito um round antes para poder estruturar esse processo no momento que a gente viu que a empresa realmente ia caminhar. A gente não fez isso aqui um pouco também. Vocês têm muito conteúdo, né? A gente tem que fazer depois um MBA de vocês, assim, para ficar o dia inteiro, várias aulas, porque é muita coisa, né? Acho que vocês têm bastante experiência. Deixa eu fazer mais 2 perguntas pontuais para abrir para o público, que é dinâmica, e aí vocês respondem para a gente bem pontual também. Essa a gente vai abrir para a plateia. Essa quando você vê o slogan da Innovators, é avançando o ecossistema. Eu queria, assim, vocês comentaram um pouco dessa trajetória que você contar a partir da faculdade de 2003. 2002 ou 2006, 2007? Então, a partir, sei lá, em 2002, 2007, vocês estavam ali cozinhando a ideia, em 2007 começou, a gente está olhando quase uma trajetória de 10 anos. Eu acho que esse é um ciclo, muitas vezes, de iniciar e continuar, e quando vocês começaram, realmente, acho que foi comentado aqui brevemente, que não tinha uma estrutura, tinha poucas referências, e eu acho que a gente tem um papel ativo para uma transformação, e eu acho que a discussão que vocês tiverem, eu fico muito feliz e muito honrado de fazer essa primeira entrevista, de vocês realmente anunciarem e compartilharem o case de vocês. Então, pergunta. Como é que a gente trabalha mais proativamente para que, além de vocês serem referência para trabalhar com outros vendedores? Então, logo antes da entrevista, estava conversando com o Igor se ele ia talvez fazer mais investimento anjo, se seria uma opção. Que a gente vê um ciclo, por exemplo, no Vale do Silício, além do que você lê lá fora, esse ciclo. Eu tenho sucesso, a gente tem o PayPal Máfia, de repente o Flávio trouxe, né, vamos fazer um Moip Máfia. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco esse futuro de como é que vocês acham que poderiam fazer ou contribuir. Vamos lá. Na verdade, para os três. Tá bom, a gente responde. Primeira coisa, assim, que eu já te dei um spoiler do que eu penso. O que acontece é que eu acho que são 2 bichos muito diferentes. O empreendedor e o investidor, para mim, são caras completamente diferentes. Eu até acho que existem ótimos investidores que eles foram empreendedores em algum momento da vida e com o que eles aprenderam lá, eles levam isso para a vida
de investidor, mas são caras diferentes por conceito. Então, o nosso negócio, nós somos empreendedores. É isso que a gente sabe fazer. A gente pode até tentar aprender a fazer outra coisa, mas a gente não sabe. Então, isso é um primeiro ponto que eu tenho isso aí muito claro. Eu acho que a gente até diverge um pouco, mas esse é o primeiro negócio. A segunda coisa é que, efetivamente, a experiência que a gente teve, ela ajuda em diversos atalhos. A gente sabe mais ou menos assim, cara, pelo menos não faz essa cagada que a gente fez. Olha isso aqui que é total. Então, e a gente, como a gente tem muitos e muitos clientes de startups, a gente está sempre conversando com todo mundo. Então, esse é um negócio que a gente quer fazer ainda mais para que a gente consiga, de certa forma, contaminar isso aí de alguma maneira positiva. Eu acho que, para o curto prazo, principalmente, curto e médio prazo, a gente tem uma coisa muito forte entre a gente, que a gente quer dar um retorno para os alemães. Então, a gente, para os próximos anos, a gente está muito comprometido com a empresa, a gente está muito satisfeito com a forma que eles fizeram todo o processo e a visão deles do futuro e a autonomia que eles querem dar para a gente. Então, a gente, para esses próximos anos, com certeza, a gente está querendo muito, muito continuar no sonho que a gente tinha do Mois. Eu posso só complementar um negócio? Que logo quando a gente anunciou a venda, teve gente que já fez boas saídas, que entrou em contato comigo e falou assim, porra, agora acabou. Eu falei assim, não, agora está só começando, isso aqui é outra fase. E esse negócio é um negócio que, assim, sob qualquer ótica, você tem que imaginar que o cara que comprou, esse cara, eu quero que ele ache esse valor uma ninharia daqui a algum tempo. Porque esse é o objetivo. Se a gente conseguir, e esse cara, no ano que vem, vamos supor, imagina que bonito, ele chega e fala assim, nossa, pagou barato demais. Está resolvido. Isso não é só bom para a gente, é bom para todo mundo que está fazendo alguma coisa aqui. Então, e às vezes o empreendedor brasileiro, ele pensa, não sei se é por conta dessa história do jeitinho brasileiro, que faz um negócio e não está nem muito preocupado com o que vem depois, não é bem o que a gente pensa, não. Está bastante preocupado com o que vem por aí. Só para... Mas assim, acho que eu e o Igor, a gente diverge um pouco nesse ponto. Até a Deli tem anos que ela fala que nem sabia se o móvel ia dar certo. Ela falou, quando depois se der certo, você vai me ajudar com as empresas e tal. Mas assim, para os próximos anos, a gente está muito novo no projeto Moeda. Está muito recente para a gente fazer qualquer coisa, mas assim, a gente falava alguns anos atrás que eu acho que investir em algumas empresas, com certeza a gente tem, eu pessoalmente eu tenho vontade, não agora, mas no futuro sim. E com certeza a gente está, até eu falo a gente está aqui, a gente é mineiro, né? Acho que minha esposa está aqui, a família. Eu não sou de ficar falando aqui na frente de todo mundo, não é meu perfil, mas o fato de a gente estar aqui é justamente para tentar ajudar, e a gente vai, sempre que possível, a gente vai fazer isso para ajudar o máximo de empreendedores possível no Brasil. Acho que assim, a gente até no início do MOIP lá, a gente até aqui em São Paulo, a gente até participava muito do ecossistema de startups, participava dos eventos, né? Conhecia a turma toda, não eram tantos, então dava inclusive para conhecer todo mundo, mas em determinado momento a gente até dava aquele coach, enfim, ia lá, conversava como participar dos eventos. Mas assim, o negócio, o MOIP começou a consumir tanto, né, o trabalho de dia, até também isso até. A gente vai tomando porrada, a gente fala, cara, acho que talvez a melhor coisa que você fazer até para ajudar o ecossistema, no caso seria essa história um pouco assim, de cara, fazer um trabalho legal no MOIP, tá? Então assim, não só com a venda, mas assim, a gente está, os dois falaram que a gente está muito comprometido em fazer o MOIP como exemplo de empresa que acho que a gente está longe de ser. Né? Uma empresa, um produto que seja amado pelos clientes, a gente acha que a gente não é amado pelos clientes, a gente tem muito problema ainda, a gente está uma pegada de trazer, inclusive, fazer uma empresa, modelo em termos de metodologia de trabalho, de gestão, misturar um pouco dos famosos OKRs lá com uma metodologia mais voltada a resultados, a gente já está falando lá do 3G e tal. Então tem vários desafios que a gente quer transformar, como
fazer isso um exemplo. A gente fazendo isso, acho que a gente está contribuindo e gerando um case legal, assim, né? Então, acho que para agora, tá? E mais para frente, é claro que, assim, tudo que a gente puder compartilhar de conhecimento, seja o meio de veículos estruturados, então, ou fazendo essa participação, acho que é muito importante. Foi um grande motivador para a gente estar no início, né? Tenho certeza que a gente não sairia lá da Federal se a gente não tivesse visto o case do Scapel rodando, e até o case mais que é um pouco da questão da proximidade. E o case da TechNet, que poucos conhecem aqui, né? Da Quan, assim, a Quan também foi uma empresa que foi vendida lá, que era do pessoal que fazia pesquisa, né, na universidade, foi para o Google depois. Mas até isso eu acho que é uma coisa um pouco distante de nós, assim, porque eram professores, PhDs, que estavam lá fazendo um negócio de assim, o caso da TechNet, cara, caras iguais a nós, estavam lá tocando lá, nosso lado da engenharia, que não era na mesma época, era um pouquinho na frente, mas a gente sabia que tinha alguém que fazia uma coisa diferente. Então, essa proximidade é muito importante, assim, você tem no mínimo, cara, não é que a gente vai forçar a gente que não tem perfil, inclusive, para empreender. Então, a gente tem que ter um certo receio disso de colocar, cara. Será que vale botar pilha para um negócio tão difícil que às vezes colocar pessoas erradas nessa trilha, a gente não quer fazer isso. O ideal seria, no mínimo, falar, cara, existe uma trilha, entendeu? Assim, esse é o caminho para a pessoa poder considerar, no mínimo considerar essa universidade. Assim, um caminho. A gente comentou rapidinho na semana passada, falando, é bem legal contextualizar que o MOIP veio com investidores brasileiros, aí explorou muito o mercado brasileiro, ou seja, criou uma referência no Brasil muito forte como organização. Em algum momento, vocês começaram a olhar para fora, né? E que momento foi esse? Como foi essa mudança de mindset para vocês? Começarem a olhar outras oportunidades, de repente de internacionalizar, ou buscar investimento internacional, que até então eram investidores brasileiros. Enfim, teve alguns momentos, vocês fizeram alguns cursos lá, enfim, participaram de algumas coisas. Como que foi isso? Na verdade, o Daniel... a gente participou do programa da Endeavor, uns 4, 5 anos atrás. O Daniel ficou um tempo em Stanford. Acho que foi bem bacana para a gente dar uma amadurecida nessa questão de inovação. Mas foi uma coisa pessoal que ele conseguiu trazer isso legal para a empresa. Até outras pessoas do MOIP foram junto com ele, então foi bem bacana. Nós três, a gente teve a oportunidade de fazer um curso de educação executiva em Harvard também. Mas aí uma inovação, mas por outro lado, dá uma bagagem muito boa. Era um curso para empreendedores, então tinha um empreendedor brasileiro também. E é um network muito legal, a gente aprendeu muito, é uma teoria incrível. Esse curso, para a gente, foi um divisor de águas, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a vontade maior de se aproximar dos Estados Unidos, até na verdade, que eu fiz com vocês. Eu participei do Tech Mission em 2014, acho que foi 2014. Foi. Na verdade, eu me inscrevi em 2013, eu ia em 2013, deu um problema seríssimo no MOIP. Aí eu falei com a Beraldo, um dia eu te explico, mas ainda não expliquei o que foi, mas foi um problema bem sério. Eu tive que não posso mais viajar. A Lu sabe o que é, mas fora a Lu ninguém sabe aqui, os meninos ninguém mais sabe. E aí eu posterguei a viagem, beleza, a gente conseguiu vencer aquele problema, que era um problema sério, e em 2014 eu pude ir. E a gente passou uma semana no Vale do Silício. Eu nunca tinha ido para a Califórnia, e aquilo para mim também foi um divisor de águas, assim. Falei, cara, a gente precisa ir mais para lá, a gente precisa entender melhor essa cultura, a gente precisa absorver mais coisas desse pessoal, porque os caras realmente fazem, cara, muita coisa muito legal, muito diferente do que a gente faz aqui. Então, para mim, essa experiência, quem puder ir, eu sei que não é fácil. Eu demorei uns 7 anos para poder viajar e ir para lá, mas assim, foi incrível. A experiência do Vale é fenomenal, fenomenal mesmo. Vocês estão falando um pouco de internacionalização e até de fundraising fora mesmo. A gente, durante a história do MOIP, a gente sempre teve, a gente levantou o dinheiro lá atrás e sempre teve conversas com fundos de fora, teve aquela época com o boom, acho que 2010, 2011, todo mundo veio do Brasil, tinha um filho na Nova para ver, então a gente até iniciou várias conversas na época, mas sempre com a história que teve atrapalhando, complicado, enfim, já teve complicado. E acabou que não foi para frente, a gente continuou no dia a dia tocando a empresa lá.
E aí, quase até com a saída do Léo em 2014, aí já vai até contextualizar com o cenário de fintech. Né? A gente, em determinado momento, nas análises estratégicas lá e tal, a gente viu que como mais já estava resolvendo o problema legal de pagamento para centenas de milhares de clientes. E veio a regulamentação do Banco Central também, falando que destravando várias possibilidades, não só para o Móvel, mas para várias empresas que estão aqui também, para a indústria em geral. Então, cara, o que os bancos fazem, foi criar uma regulamentação que, de certa forma, empresas de pagamento podem fazer também, a não ser na crédito. Então, tinha uma coisa que a gente tinha uma puta insegurança de fazer, que era trabalhar com money transfer, que era tipo, custodiar dinheiro efetivamente de clientes, tal, que a gente sempre teve receio, isso destravou. Então, a gente, olhando assim, tudo, a gente olhou e falou, cara, a gente tem um puta de um ativo aqui, de boa transação com vários clientes, que resolve o problema de pagamento. A gente está focado em pequenos negócios, a gente começa a olhar para esses clientes pequenos negócios, a gente vê que o cara, na esfera financeira, tem muito mais problema do que simplesmente receber pagamento. Então, o cara recebia pagamento pelo móvel, recebia pela conta bancária, e ali começava o pesadelo dele, porque ele vai fazer um pagamento de fornecedor e paga R$8, sendo que o banco tem um gasto menor que R$1, isso é uma margem, sei lá, quantos por cento de tarifa que é cobrado desse cara. Ele não consegue ser financiado. Ele tem problema para gerir o dinheiro dele, porque é tudo complexo, migração e tudo mais. A gente viu isso, falou, cara, dá para a gente expandir o conceito do móvel para um serviço financeiro, né? Um serviço que abrange muito mais coisas que simplesmente pagamento, de uma forma unificada. E eu acho que tem muita gente olhando para essas oportunidades de fintech. A gente viu então, um momento que a gente falou, cara, isso vai acontecer, uma experiência unificada, de certa forma, substituir uma conta bancária para o empreendedor, para o pequeno negócio e tal. A gente viu isso acontecendo, a gente falou, cara, vamos atrás disso. Né? Então a gente renovou mais uma questão de legal lá, a gente falou, cara, isso aqui é só o começo, dá para fazer um negócio ainda mais legal. E aí com a ideia do Léo, falou, cara, vamos lá, vamos fazer, inclusive, a Bela ajudou a gente a organizar um processo não estruturado, mas a gente mesmo liderou para fazer um fundraising com os fundos de fora, que a gente falou, né, vamos aproveitar para pegar a gente de fora, porque a gente pega o conhecimento junto, né, a gente traz, além do dinheiro, a gente traz o conhecimento junto. Então a gente começou esse processo e foi muito bacana porque, cara, quando você sai para vender, fazer um fundraising, tudo aquilo que a gente falou de estratégia, cara, você vai ser bombardeado, né? Então, assim, entre a gente, pode passar lá um mês, que passou 3 semanas, a gente mesmo tem que, cara, dormir junto de novo, no mesmo quarto, nos hotéis, conversar, não sei o quê. É o momento que talvez a gente mais tenha estressado a estratégia do Móvel. Assim, a gente foi lá para conversar, cara, e conversar só com os melhores caras de técnico do mundo, com todo mundo lá, e tomar perguntas de nível altíssimo de estratégia para a gente voltar com o negócio. Então, assim, isso é super legal, acho que é um outro ponto que esse conhecimento tem que ir falar, cara, vai lá, claro que não estruturado, mas assim, escuta a opinião, escuta e realimenta isso, né? E é interessante que esse processo culminou no processo de saída, porque dentro desse processo também veio vários outros estratégicos, né, não só fundos de investimento. E aí a gente acabou tratando estratégico por diversas situações, incluindo porque esse cara vai dar mais força para o completar o sonho que a gente continua envolvido, que é criar uma solução mais bacana para frente. Né? E internacionalização é isso. O que casou bem? A gente está num cenário de fintech que, para payments, principalmente, a gente está virando cada vez mais um play global. Assim, quer dizer, as empresas vão estar em todas as partes do mundo. Então, a empresa de pagamento tem que estar em todas as lugares também. A gente já começou a sentir isso de clientes no Móvel indo para a América Latina e a gente tinha que fazer esse movimento. Do mesmo jeito, as empresas de fora, né, os grandes players de pagamento de fora, todos eles começaram a olhar ao mesmo tempo para os mercados que eles não tinham, não estavam lá. Então, no caso da Wirecard, eles são o mundo inteiro que não estavam nas Américas. Eles viram uma forma deles entrarem na América Latina pelo Móvel. E a gente naturalmente vai internacionalizar agora nos próximos anos. Mas acho que essa experiência, como eu falei, é super válida. A experiência de Harvard também é um negócio que no início da empresa é muito inovação, então o conhecimento está muito existente lá. A literatura está aqui, acho que a gente pode acessar mais variando lá. Mas e aí entra um pouco desse conhecimento de, cara, tocar uma empresa grande, desafios maiores, governança, questão de pessoas, aí tem muita coisa legal também nessas escolas, mais estratégia, mais tradicionais de negócio, sabe? Então, a gente foi fundamental no meio do caminho ganhar esse conhecimento, a gente tinha zero. Engenheiro lá, engenheiro não sabia nada, não sabia nada, de pessoas lá. Isso foi importante para mais momento. Então, muito legal.
gente queria ficar até meia-noite conversando, vai muito rápido isso aqui, né? A gente vai abrir para pergunta, são só 3, a gente vai ter tempo bem estourado, são 3 perguntas que tem aqui. Boa noite. Pessoal, obrigado por compartilhar essas experiências. Eu acho que vocês fizeram um trabalho muito bom aqui de rebobinar a fita, né, para quem é do tempo de fita, e reproduzir os dilemas e as discussões estratégicas que vocês tiveram no passado, né, desde quando vocês começaram, então foi muito enriquecedor. Mas não sei se a gente já tem tempo suficiente para fazer essa reflexão, mas eu queria que vocês reproduzissem esses dilemas, essas discussões do dia de agora, do Exit aí, não sei se é Exit, mas fazer esse tal de societário do ponto de vista de envolvimento e trabalho, não. Mas, vamos lá, na verdade, assim, o processo foi muito... Só fazer parênteses, não sei se todo mundo aqui sabe a diferença de um dilema e de um problema, porque isso para mim foi fundamental no aprendizado do Moip, acho que é legal. Problema geralmente a gente consegue resolver, então eu adoro problema, não tem nenhum problema com o problema, é fácil. Dilema não, dilema é, você não tem um certo e errado, você não consegue resolver, você tem que ir atrás de uma coisa e vai estar deixando o outro de lado. Então, e na história do Moip eu aprendi a diferença de um dilema e de um problema, eu passei a adorar os problemas. E, cara, você tem que refletir sobre o dilema, e com certeza foi um grande dilema. Na verdade, o que aconteceu? Igual o pessoal falou, a gente tinha um sonho de conseguir construir aqui a próxima geração de produtos financeiros para empreendedores. E aí a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi tentar achar um parceiro ideal para fazer esse negócio. Depois que a gente começou a chacoalhar esse negócio, começou a vir, a gente a ser abordado por estratégia numa tal qualidade que a gente chegou e falou assim, olha, acho que é melhor a gente organizar um processo aqui. Então a gente contratou uma empresa, que é a IGC, ela é especialista nisso, e aí eles estruturaram o processo mesmo, falaram assim, legal, a gente tem esse material, a gente vai abordar os caras dessa forma e a gente vai criar um processo nesse negócio. E aí, num dado momento lá, a gente tinha entre 5 e 10 players que estavam bem avançados dentro desse negócio e a gente falou assim, aí começa o dilema. Aí começa o processo, você tem que escolher quem que você vai conversar. E pra gente foi... E dentro desses 5 caras, 5 ou 10, não sei, só para dar uma hora de grandeza. E a gente começou a conversar com os caras, e assim, no processo, não sei como familiar você está com isso, a gente manda um book para o cara e fala assim, isso aqui a gente acredita que com essas informações você é capaz de fazer uma proposta. E a proposta a gente vai receber no dia tal. E quando a gente mandou esse material para o cara, 6 ou 7 começaram a ter uma interação muito grande com a gente. Eu preciso de entender isso, você pode me dar mais informação não sei o quê, você consegue abrir não sei o quê, você consegue não sei o quê. E a gente foi interagindo com esses caras. E aí a gente começou a falar assim, esses aqui são super legais, só faz pergunta brilhante. Esses caras são esquisitos, as perguntas deles são bem boas. Esses outros são... E aí a gente começou a formar um conceito sobre esses caras. É legal falar que, principalmente com as estratégicas, tinham vários que eram empresas, cara, de décadas. E a Wirecard, não, eles são uma startup. Então, eles começaram em 99, é uma empresa que começou na internet. Então, pra gente, isso foi bem legal. Nem falei deles ainda. E aí, o que acontece? Aí, nesse processo, faltando mais ou menos uns 3 ou 4 dias para o dia que iríamos receber a proposta, a gente tinha muito claro que a gente ia receber 2 ou 3 propostas. E, correndo por fora, liga um alemão lá para a IGC e fala assim, olha, nós estamos na brincadeira aí, só que você tinha programado uma data
que era X, a hora tal, do dia tal. Aí ele falou o seguinte: olha, a gente vai precisar de atrasar 6 horas. Só que esse cara, ele não tinha feito uma pergunta, não sabia o que ele era, não sabia nada do cara, não sabia se ele era esperto, se ele era burro, nada. Só sabia que ele precisava de 6 horas a mais. E para um brasileiro entender que daqui a 3 dias você vai precisar de 6 horas é um negócio que a gente não diz, fala, fudeu. Mas, e aí o que acontece? Aí a gente falou, ó, tem um cara aí que tá vindo aí correndo por fora. Aí beleza. E aí, no dia, ele em vez de usar 6 horas, ele gastou umas 5 horas, mandou a proposta. As 5 horas a mais, né, no caso. Mandou a proposta e a gente falou assim: gente, esses caras são bem péssimos. Os caras, eles parecem que estão falando tão sério, vamos ver. Aí a gente chamou os caras, aí eles falaram assim: a gente pode ir conversar com vocês? Porra, claro. Aí eles vieram, a gente preparou uma apresentação para os caras e a interação foi toda muito boa, toda a troca foi muito positiva. E aí o dilema foi ficando mais fácil de resolver. A gente tinha propostas tão competitivas quanto, mas aí a gente começou a entender o que a gente tinha enquanto, quem que é o cara que vai poder ajudar a gente pro resto da vida, né? E aí ficou, nossa senhora. Tem que ver mais, né? Eu acho que é certo também que para a gente foi um momento importante da empresa, e eu acho que isso vale para todo mundo. A gente sempre teve um cuidado, nesse caso a gente teve o mesmo cuidado, assim, de avaliar nesse processo de saída o que seria bom para os clientes do Moeda, o que seria bom principalmente para os próprios funcionários do Moeda, o time do Moeda, né? Isso também, no meio da bagunça toda lá, a gente foi descobrindo que na verdade quem faz o negócio são as pessoas que estão lá. E se você faz um negócio grande ainda, cara, você fala tão grande quanto a quantidade das pessoas que estão lá com a gente. A gente acordou para isso há alguns anos, a gente descobriu a tal gestão de pessoas, de importância de pessoas, de time. Então, software, produto, preocupação zero com isso, a gente, pelo contrário, agora a gente cuida muito disso, né? E uma das coisas que a gente começou a entender também é que, assim, cara, também a gente começa a trazer pessoas boas, né, para a empresa, você passa a ter que trabalhar não mais para os clientes, você passa a ter que trabalhar para esses caras, para criar espaço para eles. Hoje a gente tem pessoas brilhantes, ela fala, cara, a gente precisa criar, porque esse cara, se a empresa não crescer, vai embora, ele precisa de ter processo para crescer, precisa de ter oportunidade e tudo mais. E isso começa a gerar muita coisa. Se você começar a trabalhar com esse mindset, cara, precisa trabalhar para abrir espaço para as pessoas que estão aqui. Isso é um ciclo muito bacana. E isso ajudou muito a gente na escolha, porque exatamente, a gente motivou atrás de fazer o Moeda crescer e atrás de investimento e tudo mais para abrir esse espaço. Nesse caso, a gente teve muito cuidado, né? Beleza, o comprador, então, tem que ser um negócio que faça muito sentido para a empresa, para a marca, para o Moeda, para os funcionários. E a gente está vendo isso, porque no dia mais da divulgação do negócio, cara, a carga de energia que veio na empresa, todas as pessoas brilhando o olho, querendo fazer mais, então isso é possível, já é um drive de que a seleção pode ser bacana, pode fazer muito sentido, porque motivou as pessoas lá dentro. E tem outras opções que seriam mais complicadas, não teriam tanta oportunidade, mas isso ajudou um pouco também na decisão. Só para completar, na verdade, até o dilema que a gente não abordou, a questão do investidor, trazer um novo investidor para crescer e fazer um novo round e sair para estratégia, né? Em algum momento do ano passado, isso tem até a ver com, só para te contextualizar, isso que eu acho que é legal até para vocês entenderem depois. Nós que a gente não era mais controlador, então os nossos investidores eles tinham controle. E aí, no ano passado, quando a gente começou a receber algumas estratégias, a gente estava ainda tentando trazer um investidor para tentar dar mais um round, como o valuation dos investidores começou a divergir muito do valuation dos estratégicos, em determinado momento a gente percebeu, cara, que já era, a gente não vai conseguir mais fazer um round, porque não faz sentido para os nossos investidores anteriores topar receber um dinheiro menor, porque eles já podem receber um dinheiro maior agora. Então, e o fato de a gente não ter controle, não poder tomar esse tipo de escolha, esse dilema não existiu. Na verdade, a gente só se deu conta que ele não ia ser um dilema no momento em que as propostas começaram a divergir muito e a gente falou, cara, não vai dar.
Aí foi quando a gente começou a procurar um investidor que fosse ajudar a gente a levar a gente para onde a gente queria. Vocês, quando fizeram a saída, vocês tinham opção de não captar ou não? Vocês poderiam ficar... Eu acho que tem um componente muito importante, obviamente, no mercado, contextualizando o que o Léo falou, isso é para todos os empreendedores aqui. No mercado americano, que é um mercado que ele é muito mais líquido, que tem muito mais aquisição, a proposta que a gente faz sempre para o empreendedor é, quando você vai pensar em uma saída, que é falar com um estratégico, muitas vezes é tarde demais. No caso de vocês podiam esperar, porque você tinha caixa suficiente, vocês sempre fizeram um bootstrap de ter o fluxo de caixa interno para poder financiar a empresa. Mas muitas vezes, muitas empresas não têm essa posição em que vocês estão, e um conselho que a gente faz sempre para os empreendedores é, ou você faz, que seria talvez ou você faz uma nova rodada, ou você faz a saída. Mas você tem que manter essas duas opções um pouco de portas abertas. Então, por exemplo, internamente no fundo que a gente trabalha, a gente está estruturando uma área de M&A interna para que toda vez que o empreendedor fazer uma captação, ele tenha uma opção de potencialmente entender o que os corporates e o que o pessoal que quer fazer o estratégico está pensando, porque daí você aproxima esse timing para o mercado. Então, vocês tiveram este luxo de pensar, vou captar a próxima rodada, não posso porque o meu carteiro não permite, eu posso esperar um pouco mais, logo eu posso negociar uma boa saída. Para a maioria dos empreendedores, né, a situação que vocês estão, muitas vezes vocês não têm essa opção, mas há um conselho para vocês criarem este relacionamento com o estratégico desde muito cedo, até para entender esse direcionamento que essas empresas estão indo, e isso muda a estratégia, ou o seu posicionamento, ou o seu diferencial. Então, isso é algo para vocês sempre terem à medida que vocês estão criando a empresa. Última pergunta imperdível. Tudo bem, parabéns pelo sucesso de vocês. Eu usei o Mob bastante tempo atrás para comprar jogo de videogame pela internet. É uma lojinha pequena que vocês ajudavam ele a vender, eu conheci o dono. Minha pergunta é sobre concorrência. Eu empreendo numa empresa que é de meios de pagamento para o mundo físico. Os meus concorrentes são gigantes, tem bancos, valem muito mais. Acho que num tempo vocês também foram parecidos comigo. Como é que vocês encaram? Digo isso porque a minha empresa está crescendo, a gente está com bons números, mas muita gente olha para mim e fala, cara, seu concorrente pode te esmagar a qualquer momento. E vocês tinham PagSeguro, PayPal, muita gente grande, e vocês três lá com 5 mil reais de fraude. É um pouco do que a gente sente, mas eu acredito, a gente está lutando. Como é que vocês encaravam essa concorrência esmagadora que vocês estavam do lado e não fez sentido? Acho que é aquela história que a gente estava falando de estratégia, de diferença competitiva. Acho que você tem que ter essa resposta na ponta da linha do seu negócio. O cara te perguntar, cara, por que você compete? A gente estudava muito isso. No Moia, vocês vão competir com o PayPal, competir com a Cielo. A gente vai competir com a Cielo. E aí você tem que saber explicar em detalhes, inclusive de forma simples, né? Senão você não vai conseguir explicar para o seu cliente. Por que você consegue sim competir com uma Cielo tão grande desse. O tamanho, muitas vezes, assim, parece, né, você está competindo com um gigante. Muito, na verdade, dos nossos diferenciais competitivos vem até disso, porque você compete com um gigante, exatamente, cara. O gigante na que a gente compete, seja a Cielo da vida, por exemplo, ele atende desde uma Americanas.com, uma empresa gigantesca, até o pouco da esquina. Então você começa o mundo físico e o mundo online. Você começa a ter um espectro muito grande, você fala, cara, peraí, se eu conseguir, no caso do Moia, por exemplo, embarcar várias soluções que a Cielo não conseguiria fazer, e focar num cliente pequeno, inicialmente online, depois integrar essa offline, distribuir isso de uma forma que a Cielo não consegue distribuir pelas agências dos bancos que eles têm lá, então você começa a usar as fraquezas dele em seu favor, até todo o porte que o competidor tem em seu favor. Mas isso acho que tem que ficar muito claro sobre exatamente quais são esses diferenciais que você tem no seu produto e como que você consegue construir essas barreiras que a gente estava falando aqui para ninguém te copiar também, porque às vezes você cria um produto preso, que ele bate a Cielo, no caso, em algumas histórias, mas que ele é facilmente replicável. Então, você tem que criar essas barreiras, entendeu?
E as barreiras, no caso do web, é a tecnologia, é muita tecnologia, geralmente as empresas usam softwares terceiros, então, assim, time de mercado, distribuição diferente do parceiro, enfim. Aí, no caso do web tem algumas especificidades, mas no seu caso, assim, no seu negócio é o certo, né? O certo é que você tem que saber se você na ponta da linha, entendeu? Isso é muito importante, independente do tamanho do competidor ou não. Fala assim, mais? Fala dele? Não? Acho que eles vão estar aqui com a gente durante o coquetel. Se quiserem fazer outras perguntas, eu acredito que todos têm. Compartilhar mais um tempinho aqui com a gente. E daí a gente depois faz um workshop de 8 horas, pelo menos, para conseguir explorar todo o conteúdo desses caras aqui, que são fantásticos. Para a gente é uma honra estar próximo de vocês. O Léo, quando foi para o Technician, virou mentores de vários outros empreendedores também. E eles também viraram seus mentores, enfim. É uma família super legal que se ajuda muito. Então, para a gente é uma honra ter vocês aqui. Esperamos aí cenas nos próximos capítulos. A gente sabe que vocês vão voar ainda mais longe. Obrigado.